Carol, como a gente transformou a vida em uma grande lista de afazeres? Sim. Mais um, o podcast. Então, menina, eu estava lendo o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. E aí, tem um capítulo específico que me pegou. E a gente estava fazendo a nossa pauta, né, que a gente ia falar e tudo mais. Enfim, cheguei nesse capítulo que se chama Mini Adultos em Crescimento. Mini adultos? Mini Adultos. E aí, enfim, esse livro, só contextualizando, antes da gente se aprofundar, é um grande relato, uma grande pesquisa, vamos dizer assim, da Annie Ellen, sobre por que os millennials viraram a geração do burnout. E aí tem e aí o livro é construído em cima de vários relatos, e aí ela vai desenvolvendo os porquês, traz estatísticas, fatos. É um livro muito bom, assim, apesar de ser um livro bem informativo, é um livro bem dinâmico, acho que vale a pena a leitura. E aí, menina, tem esse capítulo específico, Mini Adultos em Crescimento, eu ia falar mini queridos, Mini Adultos em Crescimento, claro. E aí tem um depoimento que uma das personagens das personagens que a Annie Ellen coleta, né, que ela fala assim: eu me sinto culpada até quando não estou fazendo nada. Sim. E aí eu pensei, tipo assim, eu sinto muito essa culpa, assim, por que eu não estou produzindo? Por que agora, tipo assim, eu não estou fazendo algo de útil, algo que vai me gerar algo bom, e por que eu só estou aqui pensando em nada? E isso traz uma culpa do dia a dia. E entra naquilo tipo assim, que eu te pergunto no início: por que a gente transformou a vida em uma grande lista de afazeres, um grande checklist? E eu acho que a gente já tem percebido os efeitos disso na gente, mas ao mesmo tempo a gente continua fazendo. Eu, por exemplo, sou muito da linha de querer otimizar ao máximo o meu tempo. Eu estou o tempo inteiro tentando otimizar o meu tempo. Então, se eu estou indo para o trabalho, eu não estou só dirigindo. Eu estou escutando um podcast, estou escutando um audiolivro, eu estou escutando alguma coisa, até resolvendo alguma coisa no telefone. Se eu estou, sei lá, se eu vou fazer comida pra mim, eu simplesmente não consigo só fazer comida. Eu preciso estar escutando alguma coisa, assistindo alguma coisa, etc. Então, o tempo inteiro a gente tá, eu pelo menos, né, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia também, tá tentando otimizar ao máximo do tempo. Porque a gente sabe que o tempo já é limitado, o tempo é curto, só que isso gera um enorme burnout na gente. Tipo, isso vai gerando pouco a pouco, né, muito pra além do trabalho. Mas isso vai gerando pra gente uma falsa sensação de que a gente tá sendo produtivo, mas na verdade a gente tá só se comprometendo cada vez mais, e, né? E no fim das contas, otimizando pra quem e pra quem? Exatamente. Porque, tipo assim, por que eu só não paro e faço tal coisa? Assim, isso vem muito da gente. A gente tem acumulado muitas tarefas, realmente, pro dia a dia. Exato. Porque agora não basta você ser um excelente profissional. Você tem que ir na academia todos os dias, você tem que ter uma alimentação perfeita o tempo inteiro, você precisa estar a par de todas as séries, filmes, músicas, premiações. E comentar sobre tudo. Você tem que estar em todas as redes sociais, acompanhar tudo que todo mundo faz. Então, assim, é uma lista de afazeres, e eu acho que traz um pouco do que a gente estava discutindo nos episódios anteriores, no qual a gente sente na obrigação de saber de tudo, estar a par de tudo, e querer discutir tudo, e ter repertório para tudo. E quando é que a gente vai entender? E eu trago esse questionamento pra gente mesmo. Que a gente não precisa saber de tudo. Eu acho que é um exercício constante, porque acaba que, por mais que a gente entenda que isso é errado, por mais que a gente queira fazer diferente, a primeira rolada na timeline que a gente vê alguém fazendo alguma coisa, indo na academia, ou comendo de tal forma, ou fazendo tal coisa, a gente vai querer fazer também. Então, eu acho que é muito a gente tentar pesar a nossa vida online e a vida offline, sabe? Porque, beleza, ali na timeline estão fazendo coisa X, mas isso cabe na minha rotina? Isso vai me fazer bem? E um exercício constante de tentar fazer uma coisa de cada vez mesmo, sabe? Porque eu mesma comecei... Beleza, tipo, você fazer alguma coisa ali no carro enquanto você tá dirigindo que não vai te colocar em risco, obviamente, né? Eu acho que é muito válido até, né? Pra você, de fato, otimizar o tempo até você chegar a determinado lugar, até passar o tempo mais fácil. Muitas horas de Agora, exatamente, principalmente se você passa muitas horas no trânsito. Agora,
Por exemplo, sei lá, enquanto você tá escovando os dentes, você tá ali olhando a timeline também. Gente, isso é enlouquecedor. E é o que a maioria das pessoas falam. Até você tá numa mesa com os amigos ali e mexendo no celular. E eu não tiro a minha culpa, porque eu já fiz isso diversas vezes. Então, eu acho que é muita gente se perceber nesses comportamentos que vão deixando a gente cada vez mais cansado. E tentar mudar aos pouquinhos, né? Tipo, tentar viver de fato o momento. Porque é isso que vai levando a gente a ter cada vez níveis mais altos de ansiedade, de estresse, etc. Então, por mais clichê que seja, por mais difícil que seja, também a mudança vem meio que da gente, assim, né? Da gente se perceber e tentar mudar um pouquinho que seja. Exato. Pra quem não sabe o que é burnout, é uma exaustão gerada por acúmulo de funções, de coisas, de estresse. É bem sentimental o burnout. E eu acho que quando a gente fala sobre... Mas pode ter sintomas físicos, né? Pode manifestar em dermatites, em queda de cabelo, em alopécia, dor de cabeça, enfim. Muitos quesitos. E eu acho assim, a gente já discute muito o burnout relacionado ao trabalho e em relação aos compromissos que a gente tem, porque realmente muita gente hoje em dia está tendo de dar conta de muitas coisas, porque, enfim, muitas pessoas acreditam que precisam fazer isso para não perder o emprego, não precisam se posicionar de forma X ou de forma Z, que acaba botando a sanidade mental delas em risco. Mas quando a gente fala sobre burnout de viver, é no sentido da nossa rotina, né? E aí tem essa questão que eu estava falando, né? Que a gente sempre tem que estar fazendo tudo. Entrando num pouco de relato pessoal, e porque eu acho que isso faz sentido, porque vocês, nossos queridos ouvintes que estão nos vendo assistindo, podem estar pensando, tipo assim, velho, não acredito que o viver possa dar burnout. Eu também não sei até que ponto pode dar ou não vou dizer que eu vivi um burnout da existência em si. Mas, por exemplo, teve uma fase que eu tava muito irregular, assim, tipo, acordar, ir na academia, e eu tinha que acordar tal hora, ir na academia tal hora, dormir tal hora, acordar tal hora, enfim, tava tudo muito, assim, caxias, assim, muito certinho. E aí chegou um momento que, se eu não estivesse em casa tal hora, no horário específico para dormir, 9h30, que era o horário que eu tinha estabelecido, começou a me dar ansiedade. Ou então, se eu acordava e eu, tipo, tava muito cansada, eu não conseguia ir na academia, me dava ansiedade. Então, assim, uma coisa que era pra ser prazerosa, uma coisa que era pra acrescentar na minha vida, no meu dia a dia, começou a me dar muita ansiedade. E aí entra que, tipo, não vira mais um prazer das coisas, ou até um planejamento saudável, né? Entra que tem que fazer e se não for feito, você tem que lidar com a frustração daquilo. E aí acaba que hoje em dia a gente acaba tendo que escolher entre a frustração de não fazer ou a frustração de planejar e não ser do jeito que você pensava, né? Que aí entra na questão da ansiedade também, de você querer ter o controle de tudo. E eu também entrei muito nessa noia, acho que, assim, da pandemia pra cá, assim, sabe? Foi até o momento que eu comecei a sair da casa dos meus pais e tudo mais. E acaba que até no final de semana eu queria trazer meu checklist ali, sabe? Então, eu tenho que, sei lá, limpar a casa, botar as roupas pra lavar, levar a minha cachorrinha pro pet shop. Então, tipo, eu botava checklist pra isso. E aí eu comecei a analisar, claro que depois de muita terapia também, que talvez fosse uma necessidade de controle excessiva e comecei a fazer exercícios que me fizessem perceber que se eu não deixasse de fazer alguma dessas coisas, o mundo não ia acabar. Tava tudo bem eu fazer no outro dia, tava tudo bem não fazer. Algumas coisas, né? Outras coisas, de fato, são obrigações que a gente precisa fazer e precisa fazer naquele momento. Agora, a maioria das coisas eram atividades que eu colocava pra mim, ficava frustrada se eu não conseguia cumprir minha enorme lista de tarefas, ou se eu não conseguisse cumprir da forma que eu imaginei. Então, por exemplo, eu vou fazer as atividades X, Y, Z antes do almoço. Se eu deixava uma pra fazer, aí já era motivo de estresse, de ansiedade, eu ficava o dia todo ansiosa, e aí não queria fazer outras coisas, porque eu tinha que fazer aquela outra coisa, e aí tinha que compensar o tempo daquela outra coisa que eu não fiz. Então, vira uma bola de neve e a gente não consegue se controlar. Chega um momento que a gente não consegue. E prazerosa, que é o final de semana, vira uma tortura. Exatamente. Vira, tipo assim, parece que você vira tão trabalho quanto a rotina. Semana, e acho que o que pega, assim, somente sendo pessoas que têm acesso a redes sociais e afins, isso quem tá nos escutando, nos vendo, às vezes não se identifica porque às vezes não consome tanto, às vezes não vai tanto no TikTok, às vezes é no YouTube, mas aqui a gente também tem muito isso, aqui no YouTube, caraca, tô muito inserida no YouTube, tá vendo?
Mas é a questão de, tipo, você entra no TikTok e aí tem pessoas fazendo o desafio de 75 dias. Que é um desafio que você tem que seguir uma rotina de, tipo, 2 exercícios por dia. Uma alimentação saudável, você tem que ler, sei lá, quantas páginas por dia de livro. E você tem que ser constante. Da manhã, e toda vez que você falha nesse exercício, você tem que voltar pro zero. Porque você ignora todo o progresso que você teve nesses outros dias. Tipo assim, ai não, você falhou um dia, quanto pro começo. E caraca, meu irmão. Aí você é a pessoa, beleza, você conseguiu realizar o desafio, mas não você adquiriu o quê? Ansiedade. Ave Maria. Não dá? Sim. Ou então o desafio das 5 horas da manhã, né? Milagre da manhã. Sim. Porque tem a galera das 5 horas da manhã. Tem. E pra algumas pessoas super funciona. E eu acho que é muito válido você querer ter um estilo de vida mais saudável, você se desenvolver. E é algo que eu procuro muito, sabe? Tipo, de tentar tornar minha rotina mais leve, mais produtiva, né? Dadas as devidas proporções. Mas eu acho que quando isso vira um martírio, quando começa a te colocar pra baixo, quando vem essa frustração, quando você não consegue cumprir, aí eu acho que é hora de rever. E eu acho que é muita gente entender, beleza, a minha rotina é essa, eu já entendi a rotina que funciona pra mim, seja acordando 5 horas da manhã, seja acordando 8 horas da manhã, já entendi como é que funciona pra mim. E aí entender que os dias não vão ser todos iguais. A sua rotina, o que você vai determinar pra ela, vai ser igual, mas os dias não vão ser todos iguais. Então vai ter um dia que você vai ter menos disposição, vai ter um dia que você vai estar doente, vai ter um dia que a sua família ou o seu filho, enfim, alguém da sua família vai precisar de você, vai ter um dia que você vai precisar chegar mais cedo no trabalho, que você vai precisar de mais tempo dedicado a alguma outra coisa. E a gente acaba nessas rotinas muito fechadas ou até nessas listas de tarefas, não tem como a gente considerar essas coisas que é a vida, né? Que aí as coisas vão acontecendo enquanto a gente tá vivendo a rotina ali. Então eu acho que mais saudável do que você manter uma rotina específica é você tentar fazer com que essa rotina seja leve e considerar que vão ter dias que você não vai conseguir. E aí muita gente pensa assim também, né? Beleza, de manhã eu tenho que tomar um suco verde, eu tenho que fazer exercício físico e ler, exemplo. Se eu não conseguir tomar o suco verde, não, então não vou fazer nenhuma das outras coisas porque o dia já não valeu. Sei lá, não tem couve, não tem pepino pra poder fazer meu suco verde. Então hoje eu não vou fazer isso, então vou acordar mais tarde, não vou pra academia, não vou ler livro, não vou fazer nada só por conta do suco verde. E fica angustiado por conta disso. Quando na verdade você poderia cumprir as outras tarefas que você tem, e isso para outras coisas durante o dia também, não só de manhã, né? Quando você poderia cumprir as outras coisas, e isso também ia te trazer um retorno positivo, que é muito do que a psicologia fala também, né? De que a gente precisa de um retorno positivo, uma compensação de uma coisa para outra. E as pessoas acabam fazendo isso porque, de fato, acordar mais cedo, com disposição, se alimentar bem, fazer exercício físico de manhã, quimicamente torna o seu corpo mais preparado para as coisas durante o dia, né? Então, eu acho que tem a parte científica e que, de fato, quanto mais a gente conseguir seguir essas coisas, melhor. Agora tem a parte humana, que a gente às vezes desalida, né? De que a vida tá acontecendo enquanto a gente tá tentando cumprir essas rotinas e que talvez isso seja mais importante do que de fato cumprir, sabe? Então acho que a gente tem que ter a famosa flexibilidade. Exatamente. Porque, às vezes a gente perde uma coisa legal, uma coisa que a gente podia ter vivido, porque tá preso essa rotina. Por exemplo, semana passada, a gente teve essas conversas pra poder fazer a pauta, e aí pós-conversas de pauta, chegou uma semana específica que eu tentei ser espontânea, né? Porque a Carol, a gente começou tipo assim, essa espontaneidade da vida. Aí eu falei, eu vou tentar ser espontânea também. Por que não? Porque, enfim, até meu pai brinca, assim, que parece que às vezes eu falo que não precisa marcar horário. Assim. Chega a ser zoado, sim, mas às vezes a gente precisa, pra fazer alguma coisa com algumas pessoas, a gente precisa alinhar. Aliás, a gente de todo mundo. Isso é um saco. Inventaram a Google Agenda. Não sei se eu e-mail, não marquei no primeiro, tô brincando. Mas. E aí, depois dessa conversa que a gente teve, era uma quarta-feira. E aí. Eu tinha marcado de sair com uma amiga, não deu. Aí, enfim, tava no trabalho, já aceitei que eu ia voltar pra casa. E aí, uma outra amiga mandou mensagem e falou assim: vamos se ver agora? Eu falei: vamos. Aí, depois eu tava já com essa minha amiga, minha irmã, vamos pro cinema 9h30? Eu, vamos. Aí eu fui. E eu pensei, caraca, se eu for no cinema 9h30, eu não vou conseguir ir na academia mais de manhã. Sim. Mas eu pensei, eu vou deixar de ir no cinema com minha irmã. Sim.
Por causa de uma academia de manhã, você vai querer qualquer horário. E a gente acaba acumulando também todas as atividades de lazer pro final de semana, né? E não dá tempo. Não dá. E, gente, ir no E as cinema relações, no meio né? da semana. Ai, um sabor. Que delícia. É muito bom. Muito bom. Eu indico a todos. Vá no cinema no meio da semana. Não planeje, só vá. Não compre ingresso antes. E essa é uma dificuldade minha, real, assim, sabe? Eu preciso planejar tudo. Então, passo a passo de absolutamente tudo. Desde um cinema até... Obviamente, tem coisas que exigem planejamento maior. Uma mudança de casa, uma viagem. Então, tipo, de fato, você vai precisar se planejar com uma certa antecedência. Mas até em viagem, eu me via presa a determinadas rotinas, sabe? Que não precisava, que era só viver, assim, sabe? E muito da minha percepção sobre mudar isso veio do meu convívio com outras pessoas que são mais flexíveis com a vida, sabe? Que acabam tendo uma vivência mais natural das coisas, mais espontânea das coisas, como a gente falou, sabe? De tentar fazer alguma coisa diferente durante a semana, mesmo que seja sem gastar dinheiro. Assistir um filme com uma pipoquinha ali, faz uma receita diferente com o que tem em casa, sabe? Tipo, a gente não se permite mais isso, parece, sabe? Parece que a gente tem que seguir a dieta ali estritamente. Produtivo. Exatamente. E aí tem que dormir cedo, porque no outro dia tem academia de manhã, e aí você tem que alimentar, e você tem que deixar sua marmita pronta, e aí você tem que botar tudo na geladeira, e aí deixa a sua lancheira já separada. E aí, sabe, você fica afogado, quando você vê, você fica afogado em tarefas que não são de trabalho, e que o trabalho vai acumular com essas tarefas, e aí fica tudo junto. E a gente sempre planeja a nossa rotina, tipo, em torno de vou trabalhar, de tal horário até o horário. Exatamente. Isso é um pouco frustrante, assim, não sei pra você. Mas parece que a minha vida ela gira ali em torno do trabalho. Com certeza. Lógico que eu me propor a viver de outra forma. Tipo assim, preciso organizar meu dia pra eu chegar em casa e assistir um dorama. Preciso organizar minha rotina porque hoje eu faço questão de cortar meu cabelo. Mas você não acha que isso dá um pouco mais de propósito também? Claro que não trabalhando. Assim. Mas não trabalhando do tanto que a gente trabalha, eu não defendo, tipo, trabalho presencial também, nem na quantidade, tipo, que a gente trabalha, mas eu sinto que a gente precisa do equilíbrio entre coisas que a gente precisa fazer e coisas que a gente gosta de fazer. Porque eu acho que meio que perde o sentido, sabe? Tipo, quando a gente só faz o que a gente gosta, sabe? E aí isso entra até em convívio com outras pessoas, porque às vezes você quer... Exemplo, sua irmã quer ir no cinema 9h30, mas você acha que é melhor ir 8 horas. Você vai precisar ceder em algum momento, sabe? Então você precisa equilibrar a expectativa dela com a sua expectativa. Então você não tá fazendo 100% o que você quer o tempo todo. Então eu acho que ter isso na vida também é importante, sabe? A flexibilidade. Ela precisa existir pra gente ser feliz. Sim, e equilíbrio, né? Total. Mas não sei a questão do trabalho como um propósito, assim. Porque eu acho que a gente pode ver o trabalho de várias formas. Acho que a gente pode ver o trabalho como um propósito. Tô mudando a pauta, mas acho que vale. A gente pode ver o trabalho como um propósito. Como, tipo, cara, eu preciso organizar minha vida todo dia, porque, tipo assim, é pra isso. Ou a gente, e é uma perspectiva que eu gosto, isso que eu vou falar agora, hein? Ou a gente pode ver o trabalho como um meio. Total. O trabalho é um meio, então eu tô meio diminuindo. Eu enxergo total como um meio. Pra eu fazer as minhas coisas. Então, assim, prejudica no fim das contas eu pensar, estou trabalhando o dia todo, cumpri minhas 8 horas. Meu compromisso aqui com vocês acabou, agora vai compromisso comigo. Agora eu vou fazer tal coisa, eu vou me procurar relaxar, vou me propor. E aí, tipo assim, entender, beleza, o meu horário de trabalho vai até aqui. Por isso que eu acho importante pessoas que são empreendedoras, que têm um pouco de dificuldade com essa questão de horário, definir, tipo assim, eu começo a trabalhar tal hora eu paro. Sim. A não ser que seja excepcionalidade, porque senão coisas muito banais, tipo assim, preciso, sei lá, fazer uma ligação 10 horas da noite, precisa mesmo? Preciso enviar e-mail às 9, precisa mesmo? Eu acho que, assim, tem áreas que de fato precisa, porque, por exemplo, o médico ele vai precisar atender aquele telefone porque é um paciente. Mas aí entra também, principalmente a gente que é do mercado de comunicação e a gente tem muitos amigos da área também que vão estar escutando isso, a gente coloca uma urgência descabida em coisas que não têm o mínimo sentido. Que a gente, às vezes, sei lá, precisa ser um post tal hora, ou então foi um erro no post e eu preciso que fulano tire esse post do ar. Ou, sei lá, preciso vender uma pauta para a imprensa e precisa ser agora, preciso responder agora. E é claro que quando a gente não posta alguma coisa, quando a gente não publica alguma coisa em determinado horário, a gente perde o timing e aí isso acaba, né,
não dando destaque pro veículo ou pra empresa que você tá trabalhando ali. Mas, cara, não é essa urgência toda, sabe? Não tem ninguém morrendo, não tem... A internet não vai cair. A internet não vai cair, você não vai morrer, o seu chefe não vai morrer se, sei lá, você demorar um pouquinho mais a responder ou você não responder fora do horário, sabe? E entra muito também, claro que as redes sociais mudaram muito a forma como a gente vê o trabalho, né? Mas como que era antes, sabe? Tipo assim, eu lembro, sei lá, de uma vez a minha mãe ter recebido uma ligação de trabalho fora do horário, sabe? Eu nem lembro o que era, não tinha muita consciência do que era. Mas fora isso, tipo, as pessoas só podiam te procurar no trabalho. Então, tudo que você tinha que resolver era ali naquele momento, sabe? Então, acho que a gente tem que começar a se readaptar, sabe? Tentar entender... Que é urgente de verdade. Exatamente. Porque aí entra naquela também, né? Se tudo é urgente, nada é urgente. Se um post é urgente, é tão urgente quanto a morte de uma pessoa, ou tão urgente quanto o meu tempo com a minha família, quanto o meu tempo sozinha, às vezes, sabe? Então, eu acho que entram muitas outras coisas. De não fazer absolutamente nada, que é extremamente importante, que a gente não tem mais também. Então, não sei, eu acho que a gente tem que começar a pesar um pouco as coisas e entender, reaprender a conviver com as redes sociais, sabe? Porque a gente foi muito no automático, assim, e claro, tem muitos benefícios e trouxe muitas coisas positivas para a sociedade, mas eu acho que tá na hora da gente dar um passinho para trás e entender, pera lá, o que é urgente. Né? Tipo, vamos todos botar o pé no freio, calma. E aí o livro ele fala muito disso, assim, quando é justamente isso, quando a gente vive numa certa urgência, de tipo assim, porque eu preciso fazer tantos cursos, porque eu preciso falar inglês, porque eu preciso fazer tal coisa, porque eu preciso fazer tal coisa. E a gente deixa de lidar com o ócio, a partir do momento que a gente lida com o ócio, eles se tornam estranhos, eles se tornam esquisitos, eles se tornam errado. Sim. Então, assim, convido a todos a um dia. Chegou do trabalho, porra, você tá estressadão. Poxa, você tá estressadão. Minha mãe falou pra não falar palavra. Cara, chega no trabalho, vou dar. Você tem cachorro. Chega em casa, larga suas coisas assim, ó, num lugarzinho e deita no chão na sala. E olha pra cima, seu cachorro vai se amarrar, você vai se amarrar. É um momento ali que você vai, tipo, e respira fundo, deita no chão. Sim. Respira fundo. Acho que a gente esqueceu até como que respira, né? Isso é muito louco. E você vai ver que você vai ficar tão presente ali no momento. E você vai, tipo, caraca. E curte o momento, seu cachorro vai bichar seu cabelo, viva. Esse momento vai ser maravilhoso. Eu digo cachorro porque eu tenho um cachorro. Mas... Seu gato. Seu hamster. Seu macaco. Mas assim, sabe? Viva coisas que você se coloca no presente. Pra você se afastar um pouco de, tipo assim, cara, sai do trabalho, o trabalho ficou lá. É isso. Você não vai mudar nada na sua casa. E isso mesmo que você tem uma realidade de home office, porque tem muito isso, né? É mais difícil ainda a gente separar o trabalho quando a gente trabalha em casa, assim. Por deita no chão, porque o chão também, quantas vezes a gente deita no chão? Não, perspectiva. Parece Qual foi a última vez que você deitou no chão na sua casa? Foi esses dias. Eu faço isso, real. Às vezes quando eu tô muito estressada, eu chego em casa, aí eu deito assim. Recarregar as energias. Então uma vez que eu cheguei de viagem, e aí pensei, cara, tô cansadona. Aí cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi deitar no chão, assim. Eu acho que realmente fazer essas coisas não convencionais, tipo deitar no chão e tudo mais, elas voltam a gente pro presente. Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente encontrar mecanismos de voltar pro presente. Até tipo quando a rotina tá... Os nossos próprios hábitos, assim, de rotina tão puxados. Então, assim, faz uma coisa diferente do que você tá acostumado. Veja por outra perspectiva e relaxa. Não é o fim do mundo se você não conseguir dar checklist na sua grande lista de afazeres. Eu acho que é muito pensar também isso em voltar pro presente. A gente tá sempre pensando no nosso eu do futuro, né? A Carol do futuro, a Giovana do futuro vai querer a frutinha cortada ali na vasilha, vai querer o almoço pronto. Mas às vezes nessa constante ajuda do nosso eu futuro, a gente não ajuda o nosso eu presente, né? Tipo, e o eu presente às vezes tá exausto. Às vezes não consegue pensar mais em nada e só pelo automático, só pelo checklist a gente tá ali parecendo um robô fazendo. Então às vezes a gente precisa descansar. E isso é algo que eu tenho tentado muito fazer, sabe? Porque antes eu ficava muito agoniada pra cumprir logo a lista de tarefas e esquecia de viver mesmo, sabe? Esquecia de ter uma espontaneidade nas coisas, como a gente falou, né? E isso de tentar se poupar um pouquinho, tentar deixar um pouquinho de lado, não, eu não vou fazer isso agora, não sei quando eu vou fazer e tá tudo bem.
é a melhor coisa, assim, sabe? Tipo, você perceber e conseguir se policiar nesse jeito, lá na frente você colhe os frutos também, sabe? E com essas dicas, a gente vai entrar no Além de Expectativas. Exatamente. Tá, como a gente tá falando muito de ficar um pouquinho mais offline, né, se reconectar com o presente, enfim, vou recomendar profundamente que as pessoas façam detox de redes sociais. Boa. Claro, quem pode, né, eu já fiz algumas vezes mesmo trabalhando com redes sociais, e aí eu ficava só com a conta que era do trabalho mesmo, e a minha eu deixava de lado, porque o que pega muito é rolar ali eternamente. Então, recomendo muito se você puder, nem que seja um tempinho limitado, a gente já fez também, sabe, dos benefícios, né. Então, acho que é muito bom a gente tentar se reconectar e depois volta e aí vai entendendo, só pra não criar uma dependência, uma relação tóxica, né, com as redes sociais. Sim, eu acho que vale. E a minha dica, aí vai um pouco de contramão, mas é uma newsletter chamada Devaneios, da Sunday Slices, que é uma querida que ela é fotógrafa de comida, enfim, mas ela tem essa newsletter de reflexões e devaneios, por isso chama Devaneios. E, enfim, ela manda toda segunda-feira de manhã e às vezes eu começo minha segunda assim, muito reflexiva, então aproveito para deixar agradecimento, porque a leitura do livro, a indicação de leitura eu peguei da newsletter dela, então realmente é muito boa, vale a pena, recomendo a todos. E eu super valorizo, tipo assim, porque acaba que newsletter é produção, é slow content, né? Então, tipo assim, tem um planejamento, não é da timeline, assim, então muito vale válido. a pena. Assinem, façam detox de uma semana, porque semana que vem a gente tá aqui de novo. Exatamente. Beijo, gente, até Beijo, mais. até mais.